Existe uma planta que é respeitada há milhares de anos, não apenas como alimento, mas como uma medicina sagrada. Os antigos egípcios a consideravam tão valiosa que a usavam em rituais dos faraós. Os gregos a utilizavam para fortalecer os guerreiros antes das batalhas, e os romanos a ofereciam às suas legiões para aumentar resistência e coragem. O alho não era visto apenas como um tempero comum, mas como uma ferramenta de cura, uma chave usada pelos antigos mestres para acessar níveis profundos de regeneração do corpo e do espírito. O que torna o alho realmente especial é a sua composição química única e a forma como ela reage quando o alho é manipulado. Quando o alho é cortado, amassado ou levemente danificado, ele libera uma substância chamada alicina. Esse composto não é algo comum, mas um dos antibióticos naturais mais poderosos que existem no mundo das plantas. Os antigos não conheciam esse nome, mas entendiam que, ao amassar o alho, seu verdadeiro poder era despertado, como se sua essência mais profunda fosse liberada. A alicina é exatamente o que eles buscavam, pois ela possui uma capacidade impressionante de combater bactérias, destruir vírus e eliminar fungos, atuando dentro do corpo como um guerreiro invisível que protege contra doenças e enfraquecimento. Essa substância não age de forma agressiva ou descontrolada. Pelo contrário, ela é seletiva e inteligente, combatendo apenas o que causa dano, enquanto preserva o que é benéfico para o corpo. O ouvido, uma região delicada e cheia de estruturas sensíveis, responde muito bem à ação do alho. Ele não é apenas responsável pela audição, mas também funciona como um ponto de acesso a sistemas mais profundos do organismo. Em tradições antigas, como a medicina chinesa, o ouvido é visto como um local onde vários canais energéticos se encontram. Quando o alho é aplicado no ouvido, não se trata apenas de aliviar um problema local. Esse gesto ativa um ponto de cura que pode refletir em todo o corpo. Os vapores liberados pelo alho fresco contêm seus princípios ativos mais concentrados, que entram pelo canal auditivo e alcançam áreas onde muitos medicamentos comuns têm dificuldade de chegar. Além disso, o calor suave do alho estimula a circulação do sangue, ajudando o próprio corpo a ativar seus mecanismos naturais de recuperação. Para entender de verdade o poder do alho, é importante saber que a alicina não existe no alho inteiro e intacto. Ela só surge no momento em que o alho é cortado ou amassado. Isso mostra que o alho precisa ser transformado para revelar sua força curativa. Quando suas células se rompem, ocorre uma reação química que desperta compostos antes adormecidos, transformando-os em alicina. Esse processo representa a transformação do simples em algo extraordinário, um princípio que os antigos alquimistas já compreendiam. A alicina age como um antibiótico natural muito poderoso, diferente dos antibióticos artificiais que eliminam tudo indiscriminadamente, inclusive as bactérias boas do corpo. Ela atua de forma precisa, atacando apenas bactérias nocivas, vírus e fungos que se desenvolvem em ambientes úmidos e escuros. Assim, ela funciona como um reforço natural do sistema imunológico, ajudando o corpo a se defender melhor por conta própria. Quando um dente de alho levemente cortado é colocado no ouvido, os vapores da alicina começam a circular pelo canal auditivo. O calor do alho melhora a circulação sanguínea nessa área sensível, fazendo com que o sangue leve mais oxigênio e nutrientes às células que precisam de cura. Os óleos naturais do alho penetram profundamente, alcançando inflamações, irritações e infecções que causam desconforto. Tudo isso acontece de forma suave, sem agressão, porque o corpo reconhece o alho como algo natural e aliado, sem gerar rejeições como acontece com muitas substâncias artificiais. Em vez de conflito, ocorre cooperação e sincronização entre a medicina do alho
e a inteligência natural de cura do próprio corpo. Quando o alho é preparado da forma correta, ele deve ser envolvido com cuidado em uma gaze. Ele não deve ser colocado profundamente dentro do ouvido. Deve ficar apenas na parte externa, permitindo que seus vapores e essências atuem de forma segura, sem riscos. Essa é a sabedoria dos antigos, trabalhar com a natureza e não contra ela, respeitando os limites do corpo. A dor de ouvido é uma das experiências mais incômodas que uma pessoa pode sentir. Mesmo sendo localizada, ela parece se espalhar por toda a cabeça. É uma dor intensa, profunda e difícil de ignorar. Os antigos entendiam que essa dor não era apenas um sinal de inflamação ou infecção, mas um pedido do corpo por cuidado e atenção. Era como se o corpo lembrasse que ele é um templo e precisa ser tratado com consciência e respeito. Quando o alho é aplicado no ouvido, a primeira coisa que acontece é a geração de um calor suave. Esse calor não queima nem machuca. Pelo contrário, é um calor reconfortante que estimula a circulação do sangue na região do ouvido. Os pequenos vasos sanguíneos se dilatam, permitindo que mais sangue rico em oxigênio e nutrientes chegue até ali. É como acender uma pequena chama interna que leva a vida para onde antes havia dor e tensão. Com isso, a pressão dentro do ouvido, aquela sensação incômoda de estar entupido ou bloqueado, começa a diminuir. Os óleos naturais do alho possuem um efeito profundamente relaxante. Quando entram em contato com os tecidos sensíveis do ouvido, transmitem uma sensação de calma e recuperação. Os músculos tensos relaxam e a pressão acumulada vai diminuindo aos poucos. Muitas pessoas sentem um alívio significativo em poucos minutos. Esse efeito não é imaginação, é o alho agindo de verdade. A alicina penetra nas áreas inflamadas, combate as bactérias que causam dor e ajuda o próprio sistema imunológico a concluir o processo de cura. Quando o corpo recebe o apoio correto, ele sabe exatamente como se recuperar. Por isso, a forma de aplicação é muito importante e deve ser feita com atenção. O alho precisa ser preparado com intenção. Deve-se pegar um dente de alho fresco e cortá-lo levemente, apenas o suficiente para liberar a alicina, sem quebrá-lo ou deixá-lo irregular. Em seguida, ele deve ser envolvido cuidadosamente em uma gaze limpa, formando uma pequena bolsa. A gaze funciona como uma proteção, permitindo que os vapores e os óleos passem, mas evitando um contato direto forte demais com o ouvido. Essa pequena bolsa de alho deve ser colocada na entrada do canal auditivo, sem forçar. Ela pode permanecer ali por cerca de 20 a 30 minutos. Durante esse tempo, é importante respirar com calma e permitir que o corpo relaxe. Depois desse período, o alho deve ser retirado. Muitas pessoas relatam um alívio profundo e duradouro após esse processo simples. Existe um detalhe importante sobre o ouvido que poucas pessoas conhecem. Às vezes, o ouvido parece completamente bloqueado, com sensação de pressão e abafamento, mesmo sem sinais claros de infecção. Isso acontece por causa de uma estrutura chamada trompa de Eustáquio, que conecta o ouvido à garganta e ajuda a equilibrar a pressão interna. Quando essa passagem fica bloqueada por muco ou inflamação, o ouvido pode parecer cheio, como se estivesse debaixo d'água. Os sons ficam distorcidos e o equilíbrio pode ser afetado. O alho ajuda justamente nesse ponto. Seus vapores contêm substâncias que funcionam como descongestionantes naturais, ajudando a liberar essa passagem e restaurar o equilíbrio interno do ouvido. Quando esses vapores entram no canal do ouvido, eles não apenas combatem infecções, mas também ajudam a dissolver o muco acumulado, soltando-o das paredes da trompa de Eustáquio. É como se fosse uma ação suave e constante que vai removendo os bloqueios aos poucos, permitindo que a drenagem volte a acontecer naturalmente.
O calor gerado pelo alho acelera esse processo, tornando os tecidos mais flexíveis e mais abertos à mudança. Quando a região se aquece, a circulação aumenta, levando mais células de defesa, oxigênio e nutrientes para o local. Isso cria as condições ideais para a limpeza e a recuperação da função normal do ouvido. Os óleos naturais do alho têm efeito descongestionante conhecido há séculos, e os antigos já sabiam que, quando a obstrução é liberada, o processo de cura acontece com muito mais rapidez. Após a aplicação do alho, muitas pessoas percebem mudanças claras. A sensação de ouvido cheio começa a diminuir e a pressão interna vai se equilibrando aos poucos. Algumas relatam ouvir um leve estalo, um som discreto que indica que a trompa de Eustáquio está se abrindo novamente, permitindo a entrada de ar e o ajuste da pressão interna. Esse momento traz um alívio real, como se o ouvido finalmente pudesse respirar livremente outra vez. E é justamente esse tipo de técnica que não apenas traz alívio físico, mas também eleva a sua vibração interna, fazendo com que você se torne naturalmente um ímã para coisas boas. Quando o corpo entra em equilíbrio, a mente acompanha e tudo começa a fluir com mais leveza. Por isso, preste muita atenção no que vem agora. Se você deseja ir além e conhecer ainda mais técnicas ancestrais, não apenas para aliviar dores, inflamações ou desconfortos físicos, mas também práticas mentais e espirituais, capazes de atrair dinheiro, construir um relacionamento saudável e duradouro e até aumentar a sua sorte no dia a dia. Existe um livro chamado Seu Eu Superior. Esse livro reúne conhecimentos profundos e acessíveis, explicando passo a passo como aplicar essas técnicas antigas na vida moderna de forma simples e consciente. Para adquirir o livro, basta clicar no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo e descobrir essas outras práticas que podem transformar a sua realidade. Se você sente que é o momento de mudar a sua vida, fortalecer sua mente e alinhar seu corpo com algo maior, o caminho começa com o Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado. Esse método do alho é ainda mais eficaz quando usado logo no início da congestão, antes que uma infecção se instale de forma mais intensa. Quando a ação é rápida, é possível impedir que o problema evolua para algo mais sério, que exigiria tratamentos médicos mais agressivos. A inflamação é uma resposta natural do corpo quando ele percebe uma ameaça. As membranas do ouvido incham, ficam sensíveis e acumulam líquidos como forma de proteção, mas isso também causa dor, pressão e desconforto. Quando essa inflamação se prolonga, ela pode transformar um incômodo leve em uma infecção persistente, afetando a audição e até o equilíbrio. O alho possui uma forte ação anti-inflamatória. A alicina não só combate os micro-organismos que causam o problema, como também ajuda a acalmar uma resposta inflamatória exagerada do próprio corpo, permitindo que a cura aconteça de forma mais equilibrada e natural. Quando a alicina entra em contato com os tecidos do ouvido, ela atua em vários níveis ao mesmo tempo. Elimina as bactérias responsáveis pela inflamação, reduz o inchaço das membranas e estimula a recuperação das células danificadas. O calor suave gerado pelo alho melhora ainda mais a circulação, fazendo com que mais nutrientes e células de defesa cheguem à área afetada, acelerando a recuperação. Os óleos essenciais do alho também ajudam na regeneração dos tecidos, favorecendo a cicatrização e o retorno da saúde da região. Muitas pessoas percebem que após algumas aplicações, a inflamação que persistia por dias ou até semanas começa a diminuir de forma visível. O ouvido que estava sensível e irritado vai recuperando sua aparência normal. A dor diminui, a audição melhora e a função natural do ouvido começa a ser restaurada. Esse efeito é especialmente forte quando o problema ainda está no começo.
Se a pessoa espera demais e deixa a infecção se aprofundar, pode ser necessário um tratamento médico mais intenso. Mas ao reconhecer os primeiros sinais, como dor leve, sensação de pressão ou audição um pouco abafada, e agir rapidamente com o alho, é possível interromper o processo antes que ele se agrave. Por isso, o alho é usado há milhares de anos como um remédio natural para problemas de ouvido. Isso não era superstição nem sorte. Era um conhecimento profundo sobre como o corpo humano funciona e sobre como trabalhar em harmonia com as forças curativas da natureza para restaurar a saúde e o equilíbrio. Tudo o que foi explicado sobre o uso do alho no ouvido é apenas uma pequena parte de um saber muito maior que os antigos mestres possuíam e aplicavam com consciência. O alho não deve ser visto apenas como um recurso para momentos de dor intensa ou emergência. Ele é também uma medicina preventiva, uma ferramenta de fortalecimento contínuo que, quando usada com regularidade, pode mudar completamente a forma como você se relaciona com doenças e fragilidade física. Ao integrar o alho no dia a dia, seja como alimento, como remédio quando necessário, ou até como símbolo de cura consciente, você cria uma aliança direta com a natureza. Os compostos naturais presentes no alho se espalham pelo corpo, fortalecendo o sistema imunológico como um todo. As defesas se tornam mais eficientes, mais inteligentes e mais rápidas em reconhecer e eliminar ameaças antes que elas causem danos maiores. A circulação melhora, inclusive nos vasos mais finos que alimentam o ouvido e as estruturas delicadas da cabeça, permitindo um funcionamento mais equilibrado de todo o sistema. Com o tempo, inflamações crônicas que muitas pessoas carregam sem perceber começam a diminuir. A tendência a infecções repetidas vai enfraquecendo aos poucos. Esse processo não acontece de forma imediata. É uma recuperação gradual, um fortalecimento constante e silencioso do organismo, que se torna cada vez mais resistente e estável. E, ainda assim, existe algo mais profundo envolvido nisso tudo. Ao utilizar remédios tradicionais como o alho, ao confiar em um conhecimento que atravessou milhares de anos, você se conecta a algo maior do que si mesmo. Você acessa a inteligência coletiva dos antigos curadores, pessoas que compreendiam o corpo humano de forma profunda e respeitosa. É como fazer parte de uma corrente contínua de cura que vem desde os faraós, passando pelos sábios gregos e por todos aqueles que tratavam o corpo como um templo sagrado. Essa conexão, por si só, já é curativa. Quando você age com consciência, aplica o remédio com intenção e confia no processo, sua mente se alinha com a cura. O corpo responde não apenas às substâncias naturais do alho, mas também à sua convicção, a confiança de que a natureza é capaz de restaurar o equilíbrio. O maior ensinamento do alho é lembrar que você não precisa viver refém da doença. O corpo humano possui uma capacidade enorme de regeneração quando recebe o apoio correto. A sabedoria ancestral não é algo ultrapassado ou perdido no tempo. Ela funciona como uma bússola viva, capaz de guiar você em direção à saúde, à vitalidade e a uma conexão mais profunda com o seu próprio poder natural de cura.